Olá pessoal, dando continuidade ao assunto, vamos responder mais uma questãozinha aqui, né? Nessa questão 4 diz o seguinte: uma carga de prova de módulo igual a 2 picocoulombs, viu? PC é picocoulomb, que significa 10 a menos 12, é colocado numa região do espaço onde existe um campo elétrico de intensidade 2 newton por coulomb, tá? Direção e sentido constantes, como mostra a figura A. Use 1 picocoulomb para 10 a menos 12. Isso está querendo fazer referência a justamente aqui que está querendo dizer que esse P é 10 a menos 12, tá bom? É isso, que é a escala. Então tá. Aí aqui está dizendo o desenho da figura lá, A, o sentido do campo elétrico, aqui, onde está mostrando com essa seta vermelha. E ele está pedindo na letra A para a gente determinar a direção, o sentido e a intensidade da força elétrica, sendo positiva a carga de prova. Ele está querendo dizer o seguinte, que foi colocado uma carga de prova em volta dessa região aqui, vamos dizer aqui, e aí quer saber para onde que vai essa carga de prova, qual o sentido, a direção, tá bom? Então vamos responder. De antemão, a direção em si da carga de prova é uma direção horizontal, né, conforme o campo. Então, direção, qual é a direção? Horizontal. Então, direção já devemos saber que é horizontal. Pronto. Direção respondida. Agora o sentido, se é para cá, né, o sentido que está dizendo da direita, ou se é para a esquerda. Vamos analisar aqui e fazer o cálculo, né, primeiramente. Então tá, vamos tirar as informações. Ele deu o campo, então eu vou botar aqui que o campo, né, campo elétrico é igual a, ele fala que o campo é 2, tá? O campo é 2 newtons por cubo. Vou colocar aqui. E ele deu também o que? 2 picocoulomb é o valor da carga de prova. Então ele diz que Q é igual a 2 vezes 10 a menos 12 coulomb. Essas são as informações. E ele pediu a força elétrica, então a intensidade da força elétrica. Nós sabemos que o campo é a força sobre uma carga de prova. Então, se eu estou querendo calcular a força, basta isolar ela. Então, passar o Q multiplicando para o lado do campo elétrico. Então, força é igual ao produto da carga vezes o campo. Basicamente, é só isso que nós precisamos fazer. Só multiplicar. Então, força elétrica é igual a carga foi de quanto? 2 vezes 10 a menos 12. E o campo foi 2. 2 vezes 2 vai dar 4. Então, vai dar 4 vezes 10 a menos 12 newton. Então, essa daqui é a resposta, tá? Essa daqui é a resposta da força elétrica. Então, já achamos a força elétrica. E agora, o sentido, pessoal. O sentido, na verdade, como aqui ela é positiva, está no mesmo sentido do campo elétrico. Ou seja, está nesse sentido para cá, tá bom? É importante que nós tenhamos isso em mente. Por sentido para direita, né? Aí está dizendo o seguinte: determine a direção, o sentido e a intensidade da força elétrica sendo negativa a carga de prova. Então ele está querendo dizer agora que a carga não vai ser positiva, que a carga vai ser negativa. Só que a carguinha vai ser a mesma, vai ser menos 2 vezes 10 a menos 12. É isso que ele está querendo dizer. Menos 2. Então como que eu vou calcular? O mesmo procedimento. Agora, como eu já sei a fórmula, força elétrica é igual a carga vezes o campo, né? Aí só fazer, a carga é quanto? Menos 2 vezes 10 a menos 12, vezes o campo, que é 2, não mudou, 2 vezes 2 dá 4. Então está dizendo que vai dar menos 4 vezes 10 a menos 12, tá bom? Newton. Perceba que agora mudou aqui, pessoal, sinal negativo, significa que o sentido mudou. Vamos supor, enquanto o campo, eu vou até botar uma cor diferente aqui para que possa ficar mais, para ser mais compreendido. Enquanto o campo
tá nesse sentido como mostrou essa figura aqui, ó, o campo tá nesse sentido, na verdade a carguinha agora ela tá, né, sentido contrário, tá bom? Consequentemente a nossa força tá no sentido contrário, porque lembra que é a força que vai fazer movimentar a carga, então a força também está nesse sentido aqui, tá? Então sentido contrário ao campo elétrico. E essa é a resposta, tá bom? Então até a próxima, pessoal, um grande abraço.